Então, eu pedi para que vocês fizessem o quê? Lessem esse exercício aqui, né? A ideia era ler, né, um exemplo para resolver. Aqui é um exemplo, né, de resolva, né, de como faria. Então, é para a gente começar a ver essa coisa de leitura de enunciado, tal. Aí tinha alguns passos, tal, aqui para guiar vocês no que vocês têm que pensar no exercício. E aí, depois, na resposta, era para analisar esse exercício, não aquele primeiro, era para analisar esse. Tudo bem? Aí eu trouxe aqui o quê? Uma discussão para a gente fazer. Primeiro, eu vou ler com você o enunciado com todos vocês rapidamente, para não ficar uma coisa muito cansativa, mas eu vou ler esse enunciado rapidão para a gente entender algumas coisas. Primeira coisa, né? Querendo ou não, a gente já está trabalhando aqui, esse um aqui não, isso, o restante eu preciso. Isso aqui, normalmente, vocês vão começar a ver cada vez mais com mais frequência, tá? É um tipo de notação que o pessoal faz para indicar de qual vestibular ou concurso a questão saiu, tudo bem? É só uma dica para vocês, tá? Então, vai aparecer, às vezes, com muito mais frequência para vocês isso. Então, eu não gosto muito, eu coloquei para dar o exemplo, mas por quê? Porque, às vezes, você coloca aqui FUVEST, a pessoa já acha, ai, meu Deus, estou fazendo uma questão da FUVEST. Eu posso pegar 1 milhão de questões da FUVEST e colocar para vocês. Sem FUVEST, eu tenho certeza que boa parte vai conseguir resolver. Tá? Não é porque está na FUVEST, é porque está num vestibular consagrado, já conhecido como sendo difícil, que é impossível de fazer, tá? Não pensem dessa forma, mas tudo bem. Então, eu quero só uma informação. Aí tá assim, ó, em um jogo de videogame, há uma etapa em que o personagem, para se livrar do ataque de monstros, precisa subir pelo menos um dos 20 andares de um prédio, utilizando necessariamente um elevador. O personagem encontra-se no térreo e pode escolher e acionar um dos 3 elevadores ali existentes. Todos eles estão em perfeito funcionamento e são programados de modo a pararem em andares diferentes conforme o esquema a seguir. Elevador P de pares, só para nos andares pares. Elevador T, múltiplos de 3. Elevador C, múltiplos de 5, ou seja, as letras têm relação com os números, no caso do P de pares, que começa com 2, que são múltiplos de 2. Analise cada proposição abaixo, quanto verdadeiro ou falsa, apenas para os andares de 1 até 20. Não há possibilidade de um mesmo andar receber os 3 elevadores P, T e C. Em 6 andares desse prédio, chegam exatamente 2 elevadores. Se em X andares desse prédio chegarem apenas um elevador, então X é menor que 7. Sobre a proposições, tem-se que apenas uma afirmativa verdadeira, apenas 2 afirmativas são verdadeiras, todas as afirmativas são verdadeiras, nenhuma afirmativa é verdadeira. Então, vamos por partes aqui, tudo bem? Primeira coisa que vocês têm que entender. Trata-se de um tipo de texto. A gente está falando agora basicamente de um tipo de texto. Que tipo de texto a gente está falando? A gente está falando do tipo de texto, pergunta ou questão de exatas. Né? É um texto matemático, nesse caso matemático. Tudo bem? Ele tem vocabulários matemáticos, ou seja, ele vai usar palavras para se referir a entes matemáticos e, principalmente, ele tem uma estrutura muito básica. Como é um questionamento de vestibular, ou o que a gente chama de situação-problema, ele vai ter 3 partes, tá? Aqui é onde eu entro com vocês. 3 partes. A primeira parte, eu pus isso aqui, mas não sei se vai dar tempo, deixa aqui de lado. A primeira parte do texto, a gente fala, ele vai ter uma história. Uma historinha mesmo, tá, gente? Uma historinha mesmo. Essa historinha vai variar de enunciado para enunciado, mas dependendo do tipo de exercício, né, do tipo de conteúdo que está sendo cobrado, o que o professor quer, vocês vão reparar que o enunciado é muito semelhante, tá? Então, por exemplo, aqui, em vez de ser um jogo de videogame, poderia ser uma pessoa num estacionamento vertical, poderia ser uma pessoa num prédio comercial. Eu posso mudar essa história de maneira muito calma e tranquila, sem que isso interfira na minha resolução. Percebe que aqui, eu até exagerei um pouco, mas em um jogo de videogame, há uma etapa em que o personagem, para se livrar do ataque de monstros, precisa subir pelo menos andares de um prédio, utilizando necessariamente um elevador. Eu posso reescrever isso
e mudar completamente isso e continuar com com o mesmo problema. Aí né? O personagem se encontra no térreo. Aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado. O personagem se encontrar no térreo, aqui a segunda parte, né, que é uma história, segunda parte, é informação. Como assim informação, Cadu? Todo exercício, toda situação, problema, ela vai ter que te dar informações de como encontrar o que ela quer. Tudo bem? Ela vai te dar essa informação. Todo esse gênero de texto, ele tem uma história, pode ter uma informação ou mais de uma, né, informações sobre o que ela quer que você ache, ou sobre do que a historinha está falando. Então, a informação, eu estou pintando de amarelo. Por que eu estou pintando de amarelo? Porque a informação é importante para nós. A história é independente. A história, ela não interfere na ideia da resolução, tá? Aqui uma coisa interessante, o personagem se encontra no térreo. Esse térreo é uma informação, porque o térreo, na maioria do caso, no caso dos elevadores, é o número zero, tá? Eu posso falar que o térreo é meu zero, eu estou no nível zero, eu estou no nível da rua, o térreo é o nível da rua. Então, normalmente, qualquer elevador, o térreo é o zero. Parece bobeira, mas é uma informação que pode ser útil. Às vezes, uma palavrinha, então eu posso dizer que neste exercício, a palavra térreo corresponde ao número zero. Percebe? Então, eu estou usando a palavra térreo para representar um número zero. É isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes, eu tenho uma palavra que eu não faço a mínima noção do que ela significa no contexto matemático daquele exercício. O personagem se encontra no zero e pode escolher acionar um dos 3 elevadores. Aqui ele já começa a falar que ele tem 3 elevadores. Esse de 1 a 20 é o número de andares. Percebe que 1 a 20 não é o andar que o personagem se encontra, ou seja, ele está um andar abaixo. Eu só vou começar a contar do 1 para cima, né? E ele vai usar, ele tem 3 elevadores para usar. O resto ele está dando não está dando informações, ele está dando historinha. Essa parte aqui, todos eles estão perfeitamente em funcionamento. Ele precisa passar, alguns pessoas falam, professor, sem informação, não é, tá? Ele põe para descartar, como é uma questão de vestibular, muitas das falas ao texto, às vezes parece que ele é um texto meio longo, a informação vem muito confusa, fala muito, confunde a gente, tal, mas por quê? Pense que você está fazendo um concurso ou um vestibular. A pergunta não pode ficar dúbia, ou seja, eu não posso falar assim, eu não resolvi porque eu não sabia se os 3 elevadores estavam funcionando. Vai que um elevador estava quebrado. Então, o cara que criou o enunciado põe para tirar essa dúvida. Em tese, numa hipótese, eu não precisaria colocar, se não fosse um vestibular. Então, isso aqui também é uma informação. Esse conforme o esquema abaixo, isso aqui é conforme o quê? A regra abaixo. A gente sabe que regras em matemática são dadas por entes matemáticos. Pode ser uma regra de soma, uma regra da subtração, uma propriedade. Regras em gerais vêm de propriedades. Tudo bem? Aqui, tudo isso daqui, a tabela inteira, são informações. A tabela inteira. São informações que você vai usar para resolver o exercício. Não terminei ainda. Analise. Aqui tem uma coisa interessante. Eu preciso de outra cor, gente. Vou pegar esse exemplo. Analise é uma ordem. Analise uma ordem. Tá? É um verbo no imperativo. Gravem isso. Um verbo no imperativo. O verbo no imperativo são muito importantes para a gente. Por quê? Na resolução de exercício matemático, porque ele determina uma ação que eu tenho que fazer. Então, analise está no imperativo. Então, analise, faça, execute essa ação de analisar. Analise cada proposição. Aqui nós temos uma coisa importante também. Uma proposição em matemática não é nada difícil. Uma proposição em matemática, um pouquinho, é uma afirmação. Então, toda vez que vocês virem essa palavra proposição, vocês vão entender que o exercício está fazendo uma afirmação. E olha como é fácil perceber que isso faz sentido. Por quê? Aí ele fala, analise é um verbo meio carente, ele precisa de um complemento. Quem analisa alguma coisa. Ele já falou, analisa a proposição. Mas quem analisa normalmente chega numa conclusão. Analisei o texto. Você vai continuar essa frase. Eu cheguei em tal conclusão. Analisei o texto de tal fulano, analisei tal fato histórico. E normalmente quem analisa depois chega no resultado final. O cientista analisou os dados. O cientista analisou
o DNA do vírus. Chegou numa conclusão a partir disso. E a partir disso, chegou em tal conclusão. Então, analise a preposição, as proposições. Analise cada afirmação abaixo. E, ainda estamos falando em verdadeiro ou falso, né? Aqui, o analise. E aqui, ó, verdadeiro ou falso. Então, você vai analisar e vai concluir. Essa afirmação é verdadeira ou esta afirmação é falsa? Percebe? Então, o analise, que é um verbo imperativo, aqui ele está no analise, faça, execute, ele tá te dando, é um verbo de ação, né? Ele está pedindo você fazer alguma coisa. Nem sei se professor de matemática falando de português é um perigo. Eu nem sei se está realmente conjugado no imperativo, depois eu vou confirmar, tá, gente? Mas, assim, ele está te propondo uma ação, que independente da conjugação dele, ele está te falando, analise, ou seja, faça essa ação. Ele está falando, analise as afirmações, troquei proposições por afirmações, e falando assim, ó, é verdadeiro ou é falso? Certo? Então, ele vai te dar 3 proposições, que eu ainda vou chamar de informação, certo? Perceba que eu tenho muita história, bastante informação, né? E, por último, que está faltando nesse exercício é o quê? A questão. Que eu propositalmente deixei por último, para tentar criar essa na cabeça de vocês. Eu coloquei questão, mas a gente podia colocar questão barra pergunta. Eu prefiro pergunta, tá? Questão barra pergunta. Eu fiz nessa ordem propositalmente, porque a pergunta é a parte, vou até pintando de vermelho, é a parte mais importante da minha questão de matemática, do exercício proposto de matemática. Porque se eu não sei a pergunta, eu não sei onde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, qual que caminho serve? Então, eu não sei como fazer. 99%, não vou falar 90%, 80% dos casos dos alunos que falam, eu não sei o que fazer nessa questão, eu não sei por onde começar, é porque não entendeu a pergunta. Ele não entendeu o que o exercício está propondo para ele, o que o exercício quer que ele faça, onde o exercício quer que ele chegue. Aonde está a pergunta aqui, ó? A pergunta está aqui, ó. Sobre as proposições, que a gente já sabe que é a afirmação, sobre as proposições, tem-se que ele quer que você analise as preposições, classifique-as como, aqui tem um classifique implícito, classifique como verdadeiro ou falso, porque a minha análise vai gerar uma classificação, análises geram conclusões e classificações, lembrei da palavra. Essa análise vai gerar uma classificação, essa classificação vai ser o quê? Verdadeiro ou falso. E aí ele vai fazer a pergunta em cima disso. Tá, você fez a análise, fez a classificação. Sobre as afirmações, tem-se que apenas uma é verdadeira? Apenas 2 são verdadeiras? Todas as afirmações são verdadeiras? Nenhuma afirmação é verdadeira. Então, ele está te fazendo a seguinte pergunta. Nessas 3 afirmações, eu tenho o A. Vou até mudar aqui, ó. Vou reescrever. Isso já é resolução, isso, o A. Ele quer saber se o A, eu tenho verdadeiro, falso, falso, não necessariamente nessa mesma ordem, poderia ser falso, verdadeiro, falso, ou poderia ser, né, sei lá, falso, falso e verdadeiro. Se concorda com qualquer uma dessas ordens aqui, nesse cara responde dá como certa essa primeira alternativa, sim ou não? Aí eu tenho B, eu já estou tentando resolver, na verdade, né? Eu estou tentando ver o que vai acontecer aqui. B, 2 verdadeiras, então verdadeira, verdadeira, falsa, depois eu tenho falsa, verdadeira, verdadeira, depois eu tenho, acho que verdadeira, falso, verdadeira. E C, eu tenho o quê? Todas as alternativas verdadeiras, eu só tenho uma possibilidade, verdadeiro, verdadeiro, e a D, eu tenho todas as alternativas falsas. Por que eu fiz isso aqui para vocês? Porque quando a gente fala de verdadeiro ou falso, gente, esse quadro, ele ajuda muito, porque eu já enxerguei todas as possibilidades. Então, se eu achar qualquer coisa aqui, eu nem procurei ainda, que seja falso, essa C já não resolve mais. Se eu achar qualquer alternativa verdadeira, essa D já não serve mais. Sobrou quem? A e a B. Percebe? Então, só de fazer esse quadro e achar uma ou outra ali, eu já eliminei 2. Ó, chance, eu tinha 25% de chance de acerto, eu já diminui minha chance, já aumentei a minha chance para 50% de acerto. Só fazendo um quadrinho. É isso que eu quero mostrar para vocês daqui para frente nas aulas.
técnica de resolução. Vamos lá. Pergunta, vou fazer uma pergunta, eu gostaria muito que vocês participassem, para não ficar só o meu monólogo aqui toda vez que a gente tem aula. Vocês entenderam essa estrutura? História, informação, questão? Isso é importante. 90%, eu vou chutar alto, 90, 95% das questões de vestibular e concurso seguem esta estrutura básica. Ou seja, seguem esta ideia de aula aqui, essa ideia de questão. Uma história, dentro dessa história, dentro do contexto da história tem informações, no final ele vem com uma questão. Ele vem com uma pergunta sobre isso, e dentro de tudo esse emaranhado de coisas, eu tenho algumas coisas, algumas palavras que podem ter significados matemáticos ou não. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro passo, ler enunciado, já fizemos. Segundo passo, vou olhar aqui para vocês, encontrar a pergunta ou objetivo. Seria essa a questão aqui, tudo bem? Quando eu entendo o objetivo da questão, fica até mais fácil, às vezes, encontrar as informações, tá? Porque no começo, se você sai tentando ler, eu já consigo achar as informações no meio do caminho, de tanto que eu já fiz isso. Para o aluno é mais difícil. Então, o mais importante para o aluno é ler o enunciado. Tenta entender qual é a pergunta do enunciado, ou seja, tenta entender quem é essa terceira parte, né? Esse terceiro item aqui desse texto, desse gênero textual. Achei isso, o que eu vou fazer agora? Eu achei o que é isso, né? Eu vou, a partir da pergunta, eu vou buscar informações no enunciado. Tá, para responder essa pergunta, eu preciso do quê? Eu preciso saber quais são, por exemplo, neste enunciado aqui, a pergunta é, quais afirmações são verdadeiras? Então, não há possibilidade de no mesmo andar, os 3 elevadores P, T e C. Para saber isso, eu preciso saber se os elevadores podem ou não parar no mesmo andar. Para saber isso, eu preciso analisar a tabela. Tudo bem? Eu preciso analisar a tabela, eu preciso olhar para essa tabela e entender onde que o P para, onde o T para, onde o C para, para saber se existe algum lugar que os 3 possam parar simultaneamente, tá? Em 6 andares desse prédio, chegam exatamente 2 elevadores. Então, existem 2 elevadores que param em 6 andares desse prédio. Exatamente. Lembrando que para efeito de exercício, eu estou considerando apenas do 1 até o 20, tá? Esqueci dessa pequena informação que está aqui, ó. Vou pintar de amarelinho também. Por quê? O 0, que é o térreo, lá em cima, não funciona. Percebe que essa palavrinha está se tornando cada vez mais interessante, mais importante? Então, eu tenho que verificar como que eu posso fazer isso, né? Pensar como que eu posso descobrir se apenas em 6 andares 2 elevadores chegam. Se é verdadeiro, se é falso isso. E ele fala, se em X andares desse prédio chega apenas 1 elevador, então X é menor que 7. Né? Então, percebe que as 3 operações, as 3 afirmações, as 3 proposições estão interligadas com o quê? Com esta tabela aqui, ó. Próximo passo agora é perguntar, eu já resolvi algo similar? Provavelmente não. Eu acho que não. Similar, não. Talvez sim, talvez não. Você conhece o tema ou conteúdo trabalhado? Teoricamente conhece. Né? A gente está falando de quê, ó? Se eu falo aqui, ó, pares, múltiplos de 3, múltiplos de 5, vocês conhecem múltiplos. Vocês já trabalharam com múltiplos. É um conteúdo que vocês conhecem. Pares são múltiplos de quem? De 2. Talvez não tenha resolvido nada parecido. Mas pode ser que esse parecido vai surgir durante a explicação, tá? Vamos lá, então. Aqui eu tenho escolher a técnica algorítmica ou forma para resolução. E depois testar as respostas, tá? O passo 5 e o passo 6. Em vez de eu ficar falando, Cadu, ficar falando, eu selecionei 3 resoluções que vocês escreveram lá, tá? Não trouxe o nome da pessoa, mas eu trouxe aqui, ó. Eu não vou entrar nas minúcias, eu só vou dar uma lida superficial, depois a gente vai dar uma olhada. Então, a primeira pessoa escreveu isso aqui, ó. Escrever as partes importantes no mínimo de 1 a dos 20 andares para fugir. Existem 3 elevadores, então ela só colheu as informações. Proposição, sentença, legal, ó. Ela já viu ali que uma proposição, uma sentença ou uma afirmação. Né? Pode ser uma sentença afirmativa ou negativa. Analisar as sentenças, a primeira é falsa, pois o número 0 é par, e é múltiplo de 3 e 5. A segunda é verdadeira. Então, às vezes que aqui essa pessoa, ela já tem
ou ela desenvolveu, ela conseguiu resolver muito bem isso na cabeça, ou ela atropelou um pouco aqui, porque eu não entendi por que ela colocou que o número zero é par, o que ela está querendo dizer com isso, ela não considerou o térreo, percebe? Ela está fazendo as coisas aqui muito abruptamente, isso pode gerar um erro, tudo bem? Isso pode gerar um erro. E ela não finaliza, ela não me dá a resposta, tá? Vamos ver essa outra aqui do lado, rapidamente. Isso se dá ao fato que eu copiei como está lá, a gente não fiz correção, tá? Se tiver alguma coisa errada, me desculpa. Se dá ao fato que os três sistemas operadores são semelhantes, já que, por exemplo, números pares aparecem tanto na tabuada do 2, do 3 e do 5, assim como números da tabuada do 3. Ela está pensando em múltiplo como tabuada, ela está no caminho certo, né? Estou falando ela, a pessoa, tá, gente? Se fazem presente no 5. Isso acaba por refutar a primeira afirmação. Então, ela fala que se ela falou refutar, ela está falando que a primeira afirmação é verdadeira, tá? A segunda é falsa, pela simples falta de lógica, ao meu ver, pois se pensarmos em quantidade de vezes que o número de pares na tabuada do 3, é claro que mais do que 2 elevadores chegariam ao mesmo andar. Não entendi muito bem, porque a 2 não fala exatamente disso. A 3 é falsa também por falta de lógica. Se seguimos a mesma linha de raciocínio, a segunda afirmação chegaria à resposta. Percebe aqui que essa pessoa ela entendeu o geral do exercício, só que ela não conseguiu explicar. Se fosse um exercício de segunda fase, essa resposta estaria completamente errada. Talvez, se ela tivesse que chutar uma alternativa, ela até, na cabeça dela, na lógica dela, ela encontrasse uma resposta. Qual é a falha desse enunciado aqui? Não tem uma argumentação lógica. Quando ela fala assim, ó, a segunda falsa, pela simples falta de lógica, e ela colocar ao meu ver, ela não está dando uma prova. Ó, se eu falar assim, ó, 4 vezes 2 é 8, logo 8 dividido por 4 dá 2. Eu consigo logicamente provar isso, mostrar isso de alguma forma lógica, por uma conclusão. Uma coisa acontece por conta disso. Tudo bem? Se, por exemplo, assim, ó, vou usar um guarda-chuva caso chova. Não choveu, eu usei o guarda-chuva? Não, porque eu coloquei vou usar um guarda-chuva caso chova. O caso chova é uma condição lógica. Não aconteceu ela, então a primeira não acontece. Então, quando eu falo que uma coisa não tem lógica, eu tenho que encadear ideias para que demonstre isso. Isso é bom para vocês analisarem, para que vocês percebam quando você vai dar uma resposta, não só em matemática, mas, por exemplo, em filosofia, ou então história, sociologia, atualidades, você não pode simplesmente colocar assim, ó, ao meu ver. Depende muito do que você está falando, tá, gente? Eu não posso entrar na matéria dos outros porque eu não conheço. Mas quando você tem uma consequência lógica de um raciocínio, fulano, por exemplo, aconteceu isso naquele tempo, período histórico, logo é uma conclusão lógica, tá vendo? Ó, por conta desses acontecimentos, isso, mais isso, logo tal coisa aconteceu. Você fez um encadeamento lógico das suas ideias. Fica mais fácil do professor ler, fica mais fácil dele verificar que você acertou e te dar o certo. Quando você enrola muito para pegar as ideias e amarrar, fica difícil para o professor ler e entender o que você quis dizer, e às vezes ele acaba se contando ou pedindo para você explicar de novo. Prestem bem atenção nisso, porque esse tipo de escrita ajuda até mesmo na parte de humanas. Vamos lá, então. E essa última que eu separei aqui, eu gostei muito dela, porque seria basicamente assim que eu faria, né, ou muito parecido com isso. Informações importantes do enunciado: 20 andares, 3 elevadores. Elevador P, andares pares. Elevadores T, múltiplo de 3. Elevadores C, múltiplo de 5. Considere apenas o número 1 a 20. Objetivo: analisar as proposições e afirmar ou discordar. Ou seja, da veracidade ou das alternativas. Se eu discordar, eu estou falando que ela é falsa. Se eu concordar, eu estou dizendo que ela é verdadeira. Técnica para resolução: montar conjunto com os respectivos números. O que ela fez? Ela ou ele, né? Quando eu falo ela, eu tô falando pessoa, não sei se é um menino ou uma menina, tá, gente? Porque eu nem tô olhando muito a pessoa que fez para não ficar coisa. Ela foi fantástica. Ela usou a ideia que vocês estão trabalhando com o Danilo, ela trabalhou com conjuntos. De 1 a 20, quem são os números pares? Ela colocou aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o 20. Esses são os pares. Então, o elevador P pode parar nesses andares. Quem são os múltiplos de 3? De 1 a 20, porque ela desconsiderou o zero, porque o zero é o térreo, né? Ou seja, ela conseguiu enxergar isso dentro
do enunciado é o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e o 18. Esses são os múltiplos de 3. O elevador T só pode parar nesse. E já o C são múltiplos de 5. Então, é 5, 10, 15. E aqui eu acho que ela queria colocar o 20, ela colocou o 10 de novo, tá? Não tem problema, foi um erro de digitação, porque é visível que ela entendeu aqui. Então, o que acontece? É até um erro desconsiderado. Ótimo. Então, eu já sei onde cada elevador consegue parar. Resolução. Verificar as intersecções presentes em discussão. Ela usou a técnica de intersecção. Ó, P e T param juntos no 6, no 12 e no 18. P, C param no 10 e no 20. T e C só no 15, né? Aí ela fala assim, ó, verificar os excedentes presentes em cada conjunto. 2, 4, 8, 14, 16, 3, 9, 5. 8 elementos sozinhos. Primeira alternativa, não há elementos comuns ao 3. Percebe? Então, aqui, ó, ela poderia ter feito também, eu faria uma coisa diferente. Porque a primeira alternativa lá fala assim, ó, não há possibilidade de um mesmo andar receber os 3 elevadores. Eu tentaria achar uma intersecção entre P, C e T, por exemplo. Tem intersecção? Deixa eu ver, o 2 não está nos 3, o 4 não está nos 3, o 6 está em 2, mas não está no outro. Tá vendo, ó? Só nessa organização que eu fiz aqui, eu já consigo ver que não tem, ó. Tá vendo, ó? Não tem um número que se repete nos 3 conjuntos. Se não tem, essa intersecção é o quê? Vazia. Com essa organização, eu consigo chegar a essa conclusão. Logo, a primeira alternativa é falsa. Lembra que a gente falou? Essa daqui já elimina todas as alternativas são verdadeiras. Por quê? Passei aqui rapidinho, só para fazer uma correção rápida no vídeo. Já coloquei o texto dizendo que eu tinha errado, coloquei a alternativa como falsa e ela é verdadeira. Eu queria mostrar para vocês por que do meu erro, por que aconteceu o meu erro. A gente tem que aprender com o erro de todos, tudo bem? Não importa, às vezes eu mesmo como professor caio nos mesmos erros que vocês. Quando eu leio a alternativa, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou pintar de vermelho para ficar bem claro. Com esta palavrinha aqui, a palavrinha não, ela engana muito a gente, tá bem? O nosso cérebro, né? O nosso cérebro mais primitivo não está acostumado com essa palavra não, ela é muito abstrata. Né? A negação não é muito bem aceita pelo cérebro. Em geral, a gente costuma ignorar essa palavra. Então, na hora que eu li aqui da possibilidade, eu li exatamente a possibilidade de um mesmo andar receber 3 elevadores. Neste caso, a minha alternativa estaria certa, ela é falsa. Não existe essa possibilidade. Mas quando tem um não há na frente, o não nega essa possibilidade. E eu, sinceramente, na hora da aula, explicando ali, não entendi, não percebi isso. E pode acontecer com vocês. Então, muito cuidado com a palavra não. O não, às vezes, ele passa desapercebido por essa dificuldade do cérebro de encontrar o não. Bem, claro que depois disso, aí todas as minhas, o restante eu vou manter para vocês verem onde o erro pode levar a gente, né? Onde um pequeno erro, um pequeno deslize pode errar a gente. Aqui o nosso objetivo não é chegar ou não tanto na resposta certa, mas perceber justamente esse caminho e ver como às vezes uma pequena decisãozinha muda todo o caminho. Então daqui para frente vocês vão ver que eu vou continuar errando um monte de coisa. Por quê? Porque eu coloquei aqui como sendo falso, né? E na verdade a afirmativa é verdadeira. Tudo bem? Aqui é verdadeiro e não falso, como eu falo no vídeo. Tranquilo, gente? Segue o vídeo aí e termina aí e vê que você vai entender o que eu quero dizer. Até mais. Tchau, tchau. Se a primeira é falsa, todas elas são verdadeiras. Não tem como todas elas serem verdadeiras. Conclusão lógica, se todas são verdadeiras, não tem como uma ser falsa. Se uma é falsa, eu automaticamente elimino aquela alternativa. Tá? Então, ele já eliminou o primeiro, tá certo a maneira que é. Para a segunda, há 6 andares em comum ao todo, sendo os andares 6, 12 e 18. Comuns aos elevadores P e T, 10 e 20, comuns a P e C, 15, comuns a T e C. Aqui ela não explicou, ela só separou, tudo bem? Então, o que a pergunta, a proposição 2 fala? Em 6 andares desse prédio chegam exatamente 2 elevadores. Tá, 6 andares desse prédio chegam 2 elevadores. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho que 1, 2, certo? Nesse andar, no andar 6,
chegam 2 elevadores. A proposição é muito ampla, ela fala assim, ó, em 6 andares desse prédio chegam exatamente 2 elevadores. Exatamente 2 elevadores é um pouco aberto, é um pouco fechado, né? Como assim exatamente 2 elevadores? Que 2 elevadores, né? Eu resolveria assim, ó. 6 chega a 2 elevadores. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. O 10 chega a 2 elevadores. Então, tenho mais um andar, 10. Eu estou usando só essa primeira parte aqui, ó. O 12 chega a 2 elevadores. Então, eu tenho 12. O 14 não. O 15 chega a 2 elevadores. 15. Certo? 15 chega aqui, 2 elevadores. Né? Muito bom. Que mais? O 18 chega a 2 elevadores. Sim ou não? Os 8 chega. 1, 2, 3, 4, 5. E o 20 também chega a 2 elevadores. Tudo bem? 20 chega a 2 elevadores. Então, eu tenho 6 andares que chegam exatamente a 2 elevadores. Pelo menos 2 elevadores chegam lá. Isso me dá que a segunda também é o quê? Verdadeira. Essa segunda é verdadeira. Tudo bem? Agora eu vou olhar aqui, ó, as minhas alternativas. Eu já eliminei essa aqui também, de todos serem falsos, já eliminei, todas as verdadeiras. De todos serem falsos, eu também já eliminei, porque a segunda é verdadeira. Aí eu tenho aqui, ó, se for a A, duas tem que ser falsa. Se for a B, duas tem que ser verdadeira. Eu preciso achar a C, não tem jeito. O exercício normalmente é feito de forma que você tem que verificar as três, tá? Dificilmente eles vão te dar essa boiada. Então, vamos ver lá. Se em X andares deste prédio chegam apenas um elevador, então X é menor que 7. Tá, vamos ver. Quantos elevadores? Um elevador apenas chega ao prédio, né, ó, se X andares desse prédio chega apenas um elevador, então eu vou pegar de novo essa parte aqui que ela fez, deixa eu só pegar essa parte que ficou boazinha, que eu já risquei várias vezes, e eu vou tentar de novo, ó. Então, eu vou ver, ó, o 2, só o par chega no 2, então eu tenho 2. O 3, só o par, só o P chega no 3. O 5, só os 5, só os. Esse aqui, o 4 também, só o par chega lá. Agora eu já sei que os 6, 2 chegam, não me serve. O 9, só o 3 chega, ó. O 3 chega no 9, então tem o 9 aqui, né? Mas ninguém chega no 9, né? Mas o 3 chega, esse aqui chega. O 8, o 2 também chega no 8, ó. Podia ter pegado o 8 aqui, ó. Para, 8 e 9. Ó, cuidado, ó. Agora o 10 não, o 12 não, o 15 não, isso aqui é 20, tá, gente? O 20 não, o 18 não. O 14 e o 16 estão aqui, ó, 14 e 16. Apenas um elevador chega nesse andar, mais nenhum outro. Então, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá errada essa alternativa aqui, ó. Essa alternativa não é verdadeira. Se X andares desses prédios chegam a apenas um elevador, então X é menor que 7. Não, em X andares, ou seja, em 8 andares, apenas um elevador consegue chegar. Então, opa, peraí, isso aqui é falso, porque esse X não é menor que 7, ele é maior que 7. Então é falso. E a gente vai olhar aqui, que é a alternativa A, né? Uma alternativa verdadeira, que seria essa daqui, ó, e duas falsas. Tudo bem, gente?